Pessoal, daí? Sim. Olá, pessoal, boa noite. Com muita alegria e tristeza, né, que a gente tem esse dia de hoje, né, muita alegria por estarmos reunidos, tantos grupos, né, tanta gente interessante que vem estudar esquizoanálise, esquizodrama, análise institucional aqui nas regiões, né, menos centrais do Brasil, como o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, tem muita potência, mas também, por outro lado, né, a gente está nesse período muito triste de uma grande necropolítica neoliberal na qual estamos vivendo, né? Então, a primeira questão é, né? Todo mundo sabia que o governo Bolsonaro seria péssimo, mas ninguém achou que ia ser tão ruim, né? Então, é uma das primeiras questões que vivemos. E segundo, né? Todo mundo, todos os políticos, todos os partidos achavam que o governo Bolsonaro seria ruim, naufragaria e que perderia muito apoio a ponto de que o PSDB, o PT, o Ciro Gomes, eles já estavam olhando para 2022. E também ninguém imaginou que tem um terço eleitoral, mais de um terço, que está apoiando o Bolsonaro, né? Então isso nos deixa mais triste ainda. Então a minha fala é mais uma reflexão aberta, na qual a ideia é refletirmos sobre essa questão da necropolítica neoliberal que vivemos, e para a metade, né, tentar discutir com vocês, a metade final é que políticas desejantes, que agenciamentos podemos construir para que consigamos, né, sair desse marasmo, né, dessa tristeza que estamos aqui. Então, eu creio que a participação de vocês no final vai ser fundamental para nos agenciarmos, nos conectarmos e pensarmos em experimentações, né, porque um problema é que estamos nessa lógica do ressentimento, na lógica da tristeza, e nós personalizamos isso, achamos que essa tristeza é individual, né? Ah, eu estou triste porque porque é uma questão individual minha, né? Estou triste porque estou deprimido, etc. Mas esse é um engodo, né? Essa tristeza individual, na verdade, é um objeto da governamentalidade atual, né? Dessa governamentalidade necropolítica que é como Spinoza dizia: o tirano, mais do que nos dominar, visa nos deprimir, visa nos deixar tristes, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? A gente tem que ter claro que essa tristeza nunca é individual, mas é uma tristeza, é um sofrimento sociopolítico, né? Então, e a tal ponto, creio que essa discussão entre política, desejo, que eu venho fazendo, esquizoanálise, né? Foi por isso que eu fui convidado para falar nessa mesa e muito feliz, né? Muito contente, tanto que parte da fala está presente nesse livro aqui que eu já divulguei demais, né, que é o Psicologia Política e Esquizoanálise, né? Bom, então, algo muito importante na esquizoanálise é pensarmos os agenciamentos maquínicos, os circuitos desejantes que são instituídos. E, obviamente, o desejo, ele não é só aquele desejo orgiástico, dionisíaco, alegre, no qual costumamos falar. O desejo também são as estruturas coercitivas, opressoras. Então, a gente não pode pensar no desejo só numa dicotomia entre vazão e interdição, mas sim nos distintos circuitos que funcionam. Então, isso que a Camila está falando, né, dessa lógica neoliberal. Por que o neoliberalismo é tão eficaz? Porque o neoliberalismo é desejo, é um circuito desejante. Tal como o Estado também é desejo. Ou pior, né, tal como o neofascismo é desejo. Por que será que a gente tem todos esses bolsominions gritando mito, assim, ensandecidos, né? Há um agenciamento desejante ali, né? Então, o que a esquizoanálise vai nos ajudar um pouco para pensar são esses diagramas e as configurações desejantes nas quais estamos articulados, estamos agenciados, né? Então, nesse primeiro quadro, à esquerda, né, vocês veem esse modelo de como que o desejo extravasaria nessas engrenagens com esses vetores centrífugos, né, centrífugos para o fora, né, essa vazão. Então, essa vazão que pode estar relacionado à desterritorialização, à migração, ao nomadismo, né? E no quadro da direita, a gente já vê que há essa codificação do desejo, né? Essa codificação do desejo pela lógica estatal, né? Então, vocês vão ver ali que tem Estado, eu, édipo, família e lei, nesse sentido que refere-se a um diagrama da soberania, né? Então, o desejo
norteado pelo diagrama da soberania, é aquele em que os vetores, os fluxos desejantes, adquirem forças centrípetas, né? E, obviamente, né, quando eu boto o Édipo, é que tem uma total relação da psicanálise enquanto mecanismo, né, um equipamento de domesticação do desejo via lógica do Estado, né, e, obviamente, uma interiorização na família e nessa lógica do eu que vivemos. Então, uma das questões é pensarmos que o desejo sempre forma conexões, forma máquinas, e são distintos circuitos desejantes que podem estar relacionados a forças ativas, como esse quadro da esquerda, ou a forças reativas, forças do ressentimento, né, tal como Deleuze cita o Nietzsche, que está nessa lógica do Estado, da catequização. Entretanto, né, a gente vê que a maquinária do neoliberalismo é um pouco mais complicada, né? Então, é algo que eu sempre falo, né? Quem já me conhece, já me viu falando, não perca a paciência, mas o que a gente vê é que aqui nesse quadro da esquerda foi uma figura que eu tentei fazer um pouco para falar da axiomática do capital, né? O que é a axiomática do capital? Deleuze e Guattari, eles criam esse conceito para pensar o capitalismo não como algo concreto que se restringe à economia e à política, mas sim como uma máquina semiótica que pode se atualizar em qualquer instância, né? Então, o que eu quis pensar aqui foi ter esse rotorzinho que gira, né? Que relaciona um funcionamento, e com vetores, né? Vetores acelerados para o fora e que visam, né? Essa aceleração da produtividade do objeto qualquer, né? E aí, aqui não vai dar para vocês verem, né, mas tem um balãozinho mais claro que são os códigos, e a axiomática do capital, né, tal como Deleuze e Guattari teorizam no antiédipo, tem um duplo movimento, descodificação dos fluxos sociais codificados, então são os códigos que vão se desmantelando, mas não há uma produção de códigos livres, né, fluxos livres, como os pós-modernos acreditam. Há um segundo movimento que é essa reterritorialização dos fluxos descodificados, mas não um novo código, mas nesse tipo de funcionamento, que é essa aceleração incessante, né? Então, aceleração da produtividade do objeto qualquer para uma riqueza que devém abstrata. Então, por isso que isso enquanto funcionamento diagramático, enquanto forças virtuais, mas que se atualizam, seja na economia, seja na política, seja o que eu sempre brinco, né, do capitalismo, né, na produtividade acadêmica, seja no corpo, né, como o corpo também atualiza o capitalismo, nesse corpo capital, né, nesses músculos que tem que encher e crescer e sem limite, né? Então, é a total fratura da sociedade disciplinar na qual Foucault teoriza para esse funcionamento incessante que todos ficamos loucos, né? E de acordo com Byung-Chul Han, cansados, esgotados, e de acordo com Maurício Lazzarato, né, o sujeito do neoliberalismo é o sujeito da dívida. Entretanto, né, se vocês verem esse quadro, o segundo quadro, né, de certa forma, está relacionado a essa crise do neoliberalismo que vivemos, né, seja a crise da bolha imobiliária de 2006, 2007, 2008, né, e a crise do sistema econômico, só que o Guattari e o Lazzarato nos ensinam. A crise do neoliberalismo é menos a crise do mercado, mas sim a crise na falta da produção de um novo modelo de subjetividade neoliberal, de um novo modelo de subjetividade que dê conta desse mal-estar, né? Então, o que ocorre? Continua essa aceleração desse autor, os vetores de aceleração de produtividade continuam ali, só que nessa descodificação radical há uma tendência à criação de novos códigos. Há tendência dessa criação de novos códigos, novos identitarismos, que acabam sendo, de certa forma, continentes a esse desamparo e à crise do capital. E que novos códigos são esses? São códigos que estão relacionados a essa conduta que vemos hoje dos neofascismos, ou neopentecostalismos, né? Como que a religião vem continente dessa crise e do desamparo que vivemos na atualidade, né? Então, todos esses identitarismos que vemos, né, que alguns podem ser até relacionados a uma potência, emancipação, mas muitos acabam sendo relacionados a essa exclusão e destruição do outro, né? Por isso que esses códigos estão com esses rainhos, né? Que essa questão da adesão a determinadas identidades ou posições nas quais o que vale é destruição
e hostilidade direcionada ao outro. E não importa muito o código que se adere, não importa a coerência, né? Então é só vocês lembrarem que os bolsominions antes odiavam os petistas, as feministas. Depois os bolsominions começaram a odiar o Congresso, os organismos internacionais. Depois os bolsominions começaram a odiar o Movimento Brasil Livre, né, que apoiava eles. Hoje os bolsominions odeiam o Dória e odeiam a todos, né? Eles querem essa catástrofe de tudo, mas a gente sabe que nessa destrutividade ainda há todo um compromisso com essa produtividade, né? Então, o que temos que pensar que essa política da morte, essa política do extermínio, da destruição, que o governo Bolsonaro, genocida, né, está incitando, ele não é apenas decorrente da lógica do poder soberano estatal, tal como Attila Mbembe ele teoriza, né? Essa política do extermínio está muito mais relacionado a uma gestão dos fluxos do neoliberalismo, porque é o que o Deleuze ele cita, né? Que o neoliberalismo ele gestiona as populações, todas as populações, não só as populações humanas, como populações de vinhedos, populações de moedas, com a finalidade dessa aceleração da produtividade. E vocês sabem que, para a aceleração da produtividade, muitas vezes, ao invés de criação da moeda, operamos com a destruição da moeda para acelerar essa produtividade. E essa necropolítica neoliberal que está fazendo atualmente essa destruição das populações humanas para conseguir otimizar essa aceleração da produtividade, né? Então, por exemplo, todo o discurso negacionista, o deboche do governo executivo em relação ao coronavírus, esse grande atraso, incompetência em comprar vacinas, essas exposições sem máscara, produzindo aglomerações, obviamente, não são traços apenas de um ensandecido, é claro que essa pessoa pode ser uma ensandecida, um psicopata, mas está a serviço dessa necropolítica neoliberal, porque de acordo com o Ailton Krenak, como ele já falou numa entrevista recentemente, que uma das tarefas do capitalismo é acabar com metade da população, né? Metade da população para cortar os gastos, para lidar com o desemprego, e etc, etc, etc. Né? Então, o que estamos vendo, mas assim, claro, o exemplo extremo é o que estamos vendo no Brasil, mas se a gente retornar alguns anos pensando que a própria Angela Merkel, a chanceler alemã, estava querendo colocar a Marinha contra os africanos e os árabes que sofriam um naufrágio, né, no oceano antes de chegar na Europa, né, já havia também uma necropolítica ali, com todo um discurso, né, todo um discurso xenófobo, um discurso de garantir o mercado, o emprego para os europeus, mesmo que fosse às custas da morte dos não-europeus, né? Então, isso que a gente tem que pensar, né? Há uma necropolítica, sim, a serviço do neoliberalismo e que, infelizmente, as populações humanas estão sendo erradicadas, né? Primeiro, a gente tinha essa questão da erradicação dos mais pobres, né? Mas agora a gente viu que essa morte está propagada em todas as instâncias. Então, pegando um pouco esse gancho do diagrama que a Camila colocou, né? Esse quadro aqui, ele fala, dá alguns traços gerais, né, de alguns diagramas distintos, né? O diagrama estatal, como que ele funciona, o diagrama do capitalismo, o diagrama dos neofascismos, e o diagrama, né, um pouco que a gente poderia pensar, o diagrama da ecosofia, o diagrama da resistência, do devir guerreiro, que seria esse diagrama do esquizodrama, né? Tanto essas figuras como essa tabela estão num artigo que eu escrevi chamado Desejo e Política, Desejo em Deleuze, alguma coisa assim, mas eu posso mandar o link, né, já que eu vou passar. Então, a questão é, há uma produção necropolítica, há uma produção da morte, mas que está totalmente relacionado à axiomática do capital, né? Algo que achamos que não viríamos tão cedo, né? Não achávamos que um soberano estatal iria patrocinar essa morte, né? Então, a questão é pensar que agenciamentos psicopolíticos, né, estão articulados a isso. Se vamos no antiédipo, o Deleuze e Guattari, eles estipulam, né, que a máquina psíquica seria separada em dois polos, né, o polo esquizofrênico e o polo paranoico, né? Então, seria o funcionamento, né? Que é até interessante que
mesmo sendo franceses, algo que eu sempre cito, né, a inspiração para pensar o polo esquizo e o polo paranoico não vem de Lacan, né, por mais que ambos fossem estudiosos de Lacan, Guattari era um lacaniano, né, mas vem da ideia da posição esquizoparanoide da Melanie Klein, né. Então, o Deleuze, já na lógica do sentido, ele teoriza, né, que haveria uma posição esquizofrênica anterior à posição esquizoparanoide. E o que é interessante é que essa elucubração do Deleuze é muito semelhante ao que o psicanalista marxista argentino José Blecher chamava de posição glicerocárica, né? Então ele já pensava numa posição fusional, é claro, né, ainda com alguns tintes, né, meio até de patologia, né, mas é uma ideia muito semelhante que o Blecher pensou antes. Mas então a máquina psíquica estaria nessa dupla polaridade, né? Então, por um lado, haveria, né, esses fluxos mais transformadores da criação, das intensidades, e do outro lado, do polo paranoico, há essa conformação mais conservadora, mais reacionária, mais de captura, né? E que o funcionamento dessa máquina, né? Porque seria pensar assim, o desejo nomádico esquizo e o desejo coercitivo paranoico. Então, o funcionamento dessa máquina, essa polaridade, é que teria uma primazia em relação aos conteúdos discursivos. Né? Então, até eu botei esses balõezinhos, né? Então, então, não basta eu bater no peito e falar, eu sou anarquista, autonomista, autogestionário, porque se eu estiver numa maquinação do polo paranoico, a gente verá aquele anarquista excludente, hostil a todos, que não tem diálogo nenhum, nenhuma abertura à pluralidade, que é muito comum, né? Da mesma forma, esses outros discursos conscientes, né? Ou seja, se há uma maquinação que tem a primazia, a questão é que não adianta apenas nós falarmos, termos uma consciência política da revolução, se estamos destilando, né, reacionarismo, captura, forças reativas e ressentimento. Né? E o que é interessante é que essa primeira construção, né, está mais ou menos presente no Reich da psicologia das massas, mas o Deleuze e Guattari pensam dessa forma. Aí na minha tese, né, eu quis pensar mais num triângulo devido à questão da subjetividade capitalista, né? Mas de certa forma, para resumir, esse polo esquizo criativo a gente poderia chamar de política nômade. E creio eu, né, que algo que podemos fazer para combater a necropolítica neoliberal não é defender uma tecnopolítica, né, essa ideia da competência, dos saberes da gestão, e tampouco uma política dos estratos, né, essa política personalista, fixa nos identitarismos, em quem manda e quem tem o saber, né, mas sim pensar muito mais numa política dos deslocamentos, uma política das associações, das conexões, né, porque um dos problemas que vemos agora, né, e até que o Big Brother tentou utilizar bastante foi isso, né, foi um ataque a determinados movimentos sociais a partir de fixações paranoicas, né, de fixações estratopolíticas. Né? Então, como que a gente pode pensar, né, movimentos que não tenham uma fixação paranoica e capturante, mas sim movimentos mais nômades em si, né? Então, de certa forma, só uma tabelinha para pensar essas diferentes maquinações, né, políticas que os coletivos e nós mesmos funcionamos, né? E a ideia seria essa, né? A estrata política seria aquela política antiga, né, dos líderes, do partido, do sindicato, no qual se acreditava que deveria tomar-se o Estado para mudar o mundo. Infelizmente, vimos que não adiantou, né, a esquerda tomar o Estado para mudar o mundo na América Latina, por mais que fosse muito melhor do que hoje, né? A tecnopolítica, né, seria essa política baseada na gestão, nos saberes competentes, né, quando, por exemplo, largaram as antigas lideranças populistas, personalistas e pensaram nesse bom gestor. E a política nômade seria essa que acredita na primazia dos movimentos, numa prática mais autônoma, fluida e molecular, né? Porque, claro, né, a gente falando assim, mas e aí, né? Isso não tem muito a ver, isso não tem eficácia. Mas também a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Eu acho que temos que ter uma paciência com as lutas políticas, né? Porque o nosso desejo, a nossa vontade é que esse governo genocida, necropolítico caia. Mas
temos que ter paciência e humildade, porque o país, né, o Brasil, temos 210 milhões de habitantes, né? Nós somos um. Então, ou então estamos em 100 aqui, ou então conhecemos 1.000 pessoas, né? 1.000 pessoas é muito pouco comparado a 210 milhões, né? É muito pouco para conseguir alterar a macropolítica de um país continental como o nosso. Então, a gente não tem que ficar viajando na lógica da transcendência, viajando, temos que mudar todo o governo federal. A gente tem que pensar e mudar ou agenciarmos, conectarmos, ou entender o porquê que o nosso tio ou o nosso pai está funcionando no polo paranoico e está legitimando essa chacina que vemos. Temos que tentar mudar o tipo de relações que vivemos, mas sem cair nesse polo oposto, sem cair no extremismo, sem cair na extrata política, mas conseguindo fazer as conexões, os agenciamentos, né? Então, por isso que eu acho que esse encontro é importante, que a gente já vai, pelo menos, diagnosticando o que estamos passando e conhecendo gente, e, principalmente, né, vamos nos potencializando. Não vamos ficar apenas, né, sempre subjugados à lógica do Centro Cultural Acadêmico do Brasil, que está subjugado à lógica parisiense e francesa, e que estamos nessa colonização, né, e catequização, como estava sendo dito, né, mas sim vamos pensar nas nossas práticas. Por isso que, ao lado da política nômade, temos que pensar como criar coletivos e movimentos sociais nômades, como pensar as práticas da multidão, das multidões, dos coletivos, né? Então, de certa forma, temos que ter essa humildade. Primeiro, não seremos nós, das ciências humanas, que ensinaremos as pessoas a se organizarem. Mas a gente tem que pensar como que esses movimentos sociais, movimentos comunitários, movimentos populares, podem nos ensinar para uma nova vida e uma nova prática. Outro exemplo que eu sempre cito é do subcomandante Marcos, do Exército Zapatista, que era um professor, né, um filósofo, inclusive escreveu uma das primeiras teses sobre Foucault no México. Ele ia catequizar, né, os indígenas em Oaxaca e para a guerrilha, e ele falava que não está dando muito efeito. E aí ele fala assim, mas no momento, na selva lacandona, paramos de falar e começamos a escutar. Então, olha que legal, né? Eles pararam de querer doutrinar e catequizar e se abriram para o que a população autóctone desejava. E nisso eles criaram um novo circuito desejante, nisso eles criaram um novo movimento social, e que foi o maior movimento do fim do século XX, que foi o Exército de Libertação Nacional Zapatista, e que foi essa guerrilha, né, guerrilha pacífica, né, algo que eu sempre falo, né, é pacífica, mas eles têm armas, eles dão tiros, né, eles se defendem contra a opressão do Estado mexicano, mas foi esse movimento lindo, né, híbrido, e misturado, e mesclado, de pensadores, né, militantes que conseguiram se deixar afetar por esses outros, né, se afetar por essas forças que do próprio povo latino-americano e mexicano, criando algo totalmente insólito, insurgente e diferente, né, saindo daqueles modelos. Nós temos que conscientizar os outros, né? Então, algumas pistas gerais, creio que todo mundo já sabe disso, mas eu acho que sempre é importante repetir, né? Então, para nós, né, pensarmos esses movimentos sociais nômades, pensarmos essas políticas desejantes, essa vazão desejante contra os neofascismos, né? A questão não é levar só as pessoas para as clínicas, fazermos terapia, mas não, né? Vamos nos organizar por autogestão, vamos nos articular vendo o outro como um igual, né? Um diferente, mas igual em relação ao poder, que tem um saber específico, que tem o mesmo poder de voto, né? Tal como Guattari fez na clínica Laborde, né? Onde colocava, inclusive, os próprios usuários do sistema de saúde para coordenar oficinas, colocava os médicos para limpar o chiqueiro, né? Então, a gente tem que ter essa rotatividade de papéis, aprender com os outros, né? E ter essa abertura, né? Um olhar aguçado, né, para o que pode surgir de insólito e diferente. E, obviamente, pensar nos afetos, né, uma economia dos afetos. Que afetos são potencializadores? E aí, um exemplo que eu sempre uso, né, na eleição de 2018, tínhamos muito medo, né, como repetindo Spinoza, o tirano quer nos provocar medo para facilitar essa governamentalidade. Então, no âmbito de um casal, né,
o parceiro ou a parceira déspota quer provocar medo e insegurança no outro para conseguir manter o domínio. Da mesma forma, sabemos, né, os encontros que são potencializadores, que aumentam a potência de ação do pensar, do corpo, do fazer, né? Então, a gente tem que encontrar esses afetos potencializadores, por mais que esteja um pouco difícil, né? Então, obviamente, manter essa ideia de política nômade. É claro, né, que a gente se reterritorializa, a gente tem identidades, a gente participa de movimentos étnicos, raciais, movimentos de classe, movimentos de sexo, gênero, né? Mas sempre temos que pensar esses vetores centrífugos, um movimento que vá para fora, que faça novas conexões, porque algo que aconteceu com a esquerda, infelizmente, foi que com a derrota eleitoral em 2018, a esquerda começou a meio se autoflagelar, começou a procurar culpados. Então, na universidade, as pessoas criticam os partidos de esquerda, e dentro dos partidos as pessoas brigam. E é isso que a extrema-direita quer a nossa desunião. Né? Então, eu acho que ao invés de a gente ficar buscando o culpado, o bode expiatório, é pensar que conexões podemos fazer nessa produção da autonomia e numa frente fluida e molecular. E sempre pensando nisso, né? É um molecular que pode, sim, produzir transformações maiores, né? Mas porque é muito nesse sentido, quando eu coloco, né? Temos que ter humildade, porque quando a gente fala, eu quero mudar o presidente do país, eu quero mudar o governo federal, né? Isso é total transcendência, né? Do 1 ao 210 milhões, 220 milhões, né? Creio que a gente tem que temos que estar preocupados com o que fazemos, né? E com os nossos aliados, sem cair nas disputas narcísicas e excludentes. E claro, então nessa produção, nessa vazão desejante, temos que fazer que vazem as linhas de fuga, né? E o próprio Davis falava, né? As linhas de fuga não são mera fuga, né? É como que quando ele cita, né, o Pantera Negra, George Jackson, ele fala: mas na minha fuga eu procuro uma arma para que eu possa me defender, para que eu possa agir também, para que eu possa ter uma força ativa. Então, a gente tem que fazer uma dobra dessa linha de fuga para configurar-se como linhas de luta, né? Linhas de luta na qual a luta é pela produção de novos modos possíveis de vida, né? Novos mundos possíveis. Ou como Ailton Krenak ele fala, né? Nessa queda, né? Estamos em plena queda, e nesse genocídio dos garimpeiros, dos ruralistas, né? Estamos vendo, sim, povos sendo aniquilados, né? Povos que, infelizmente, alguns não verão 2050, né? Então, é o que o Ailton Krenak fala, estamos em queda, mas vamos abrir os nossos paraquedas, né? Vamos abrir nossos paraquedas coletivos e que sejam os mais coloridos possíveis, né? Então, acho que são mensagens importantes, né? Que temos que aderir para não ficarmos no fatalismo. Ou mesmo o Kazé Angatu, que esteve no nosso simpósio de psicologia política em 2018, que ele falava, né? Vocês perderam a batalha com a vitória do Bolsonaro, mas não perdemos a guerra. E nós, índios, estamos no Brasil batalhando há mais de 500 anos, estamos aqui. Né? Estamos aqui sendo irônicos, rindo, sofrendo, mas vivendo. Né? Então, acho que a gente tem que aprender com as nossas referências ancestrais, né? A luta do povo que está aqui no Brasil há milênios, né? E que não é por isso que estão chorando, né? Não é por isso que estão trancados no quarto. Né? Muitos estão sim lutando, né? E inclusive se insurgindo contra os missionários, contra os garimpeiros, os ruralistas, tal como a grande máquina de guerra, o Davi Copenaua, né? Quem tiver a oportunidade de ler o livro A Queda do Céu, do xamã Davi Copenaua, é incrível, né? A luta dele, né? Uma luta parecida perdida, na década de 90 conseguiu demarcar as terras de Yanomami e nos ensina, né? Nos ensina até hoje muitos saberes. Assim, o Davi Copenaua é, de certa forma, o xamã da imanência, né? O xamã da imanência que presentifica a esquizoanálise em saberes indígenas no Brasil, né? E o que o Davi Copenaua assinou o grande nômade, né? Entre o homem branco e o indígena, né? O homem indígena. Falo homem, mas a pessoa, né? Pessoa branca e pessoa indígena. Quarto, né? Temos que adquirir um outro método do pensamento, né? O método da insurgência. Não devemos utilizar os mesmos enunciados da academia, que é o método da padronização, da frequência, da harmonia, da norma, né? Mas sim pensarmos
pela diferença, pelo que rompe como diferença e produz fissuras e possibilidades de criação e crise, né? Então, tem momentos que temos que operar, sim, nessa dialética demolição-criação, né? Ou então a gente pode pensar, né, nas próprias tarefas da esquizoanálise, que é a raspagem e a produção de novos fluxos desejantes, né? Mas em muitos casos, sim, temos que demolir esses estratos duros, que não são apenas estratos do fora, estruturais, mas também são estratos psíquicos e desejantes, né? Porque é isso, né? Por que o capitalismo é tão eficaz, né? Porque há uma incitação, uma aceleração do desejo, né? E para tanto temos que apostar nessa produção de subjetividades nômades insurgentes, porque aquilo, né? A produção de subjetividade é o que a gente persegue, né? É claro, uma produção de subjetividade que está relacionada à alteração do meio, né? Da ecosofia, da maquinosfera. Então, quer queira ou não, somos formados na subjetividade capitalista. Isso é sem dúvida, né? Há uma servidão maquínica, né? Uma sujeição a essa axiomática que vivemos, né? Por mais que eu fale, eu sou anticapitalista, não necessariamente a gente consegue ser anticapitalista, estamos maquinados dessa forma. Então, como produzir essas subjetividades nômades, insurgentes, que consigam romper o circuito desejante neofascista e neoliberal, né? Para essa produção de uma ecosofia, de uma lógica da multiplicidade. Então, eu cito aqui o efeito Che Guevara, não vou falar dele porque está acabando meu tempo, mas vou citar outro que é muito mais desconhecido, que é o líder guerrilheiro do M19, o Jaime Bateman. Jaime Bateman, um líder da guerrilha urbana colombiana, infelizmente morreu no começo da década de 80. O M19 ele continua na vida política institucional, foi uma dissidência das Farc. Eu gosto muito dele porque ele consegue fazer essa transdução, essa migração das lutas de esquerda para o campo da América Latina, né? Então ele fala assim: aqui não é o Himalaia, aqui não é a China nem a União Soviética, aqui é Macondo. Aqui é Macondo, né? Para quem leu Oceano de Solidão, Gabriel Garcia Marques, sabe que Macondo é essa utopia, né? Quem sabe uma utopia ativa. Aqui é Macondo e faremos a revolução dançando cúmbia. Né? Então vamos fazer a revolução dançando cúmbia e não aquelas marchas militares, né? Ali da Rússia. Então vamos fazer essa revolução, essa transformação latino-americana com o nosso perfil, né? Dançando cúmbia e até ele fala, né? A política, agora esqueci o nome do prato, né? Mas os colombianos eles fazem uma panelada enorme, né? Uma panelada enorme e fazem festa de rua, acabei esquecendo, mas eu gosto, o sancocho, né? Política é um grande sancocho, e sancocho eles colocam tudo, né? Todos aqueles restos da geladeira, frango, batata, milho, né? Aí fala, política é um grande sancocho, você junta um monte de aspectos diferentes, né? Que são todos aqueles restos da geladeira, vários de ingredientes, vai cozinhando muito lentamente, e depois você junta todo mundo para comer, né? Então, eu acho que é muito elucidativo, né, essa questão do sancocho. Não é uma feijoada como o Brasil, né, é diferente. E então termino citando ele, né? Mesmo com esse cenário muito difícil, né, devemos persistir e devemos dançar, devemos cantar e não cantar apenas a morte, não cantar apenas as derrotas. Temos que cantar a vida, porque se vive em função da morte, já estamos mortos. Jaime Bateman Cayon. Então, obrigado, espero que a gente faça uma boa discussão. Obrigada, Domênico. Tiveram muitos elogios e questões aqui durante a sua fala, durante a sua exposição. Muito obrigada. Eu vou passar logo para o bloco de perguntas, dado o tempo, porque a gente teve algumas questões. Vou adicionar a Camila aqui também. Então, para o Domênico, a gente tem a seguinte questão.